de exames para saber o que é que estava levando aquela dormência, aquela paralisia do corpo, das pernas. E naquele momento ali, em um dos exames foi detectado a síndrome de Guillain-Barré. Síndrome de Guillain-Barré é uma doença neurológica que vem de baixo para cima até chegar ao cérebro. Depois ela desce, voltando até embaixo, para matando o paciente. Para a medicina, a síndrome de Guillain-Barré, ela não tem cura. Mas através da minha vida, Jesus provou que Ele é a cura. Aleluia. Através da minha vida, aleluias, ali naquele hospital, Jesus provou que não há nada impossível para o Senhor. Santo, santo. Síndrome de Guillain-Barré é uma doença rara. A cada 100 pessoas, ela dá em 1. E para a medicina, como ela não tem cura, ela tem tratamento. E a pessoa que tem a síndrome de Guillain-Barré, ela tem que ter no mínimo R$8.000 para iniciar um tratamento. Porque é uma doença rara, a cada 100 pessoas ela dá em 1. Louvado seja Deus. Aleluia. E naquele momento, ao ser detectado a síndrome de Guillain-Barré, aquele hospital não disponibilizava de nenhum especialista naquele momento. E eles tiveram que trazer um especialista naquela doença. Ver um médico dos Estados Unidos para trabalhar comigo, fazer esse tratamento. Só que esse médico, cada consulta dele teria que ser pago por fora, porque o meu plano de saúde não cobria as consultas daquele médico. Porque ele era um especialista em doenças raras. E eu fui o primeiro aqui na Paraíba, em João Pessoa. Eu quero dizer para você, meu irmão, que aquele médico, cada consulta dele custava R$300. E foi uma grande preocupação, porque aquele médico, quando ele me consultou pela primeira vez, ele solicitou novos exames e ao constar a síndrome de Guillain-Barré, aquele médico começou a fazer um tratamento comigo e ele disse: vou precisar acompanhar Diego até o fim, porque é a síndrome de Guillain-Barré está nele, já de uma forma bem avançada, que está levando ele à morte, está paralisando todos os membros do seu corpo. E ali aquele médico disse que precisava vir mais vezes, acompanhar mais vezes, e cada consulta dele custava R$300, assim como eu já falei. E foi pago a primeira, foi pago a segunda, foi pago a terceira. E a gente começou, a família começou a se preocupar porque não tínhamos uma renda para que a cada momento, a cada retorno desse médico pudesse ser pago. A quarta vez que ele veio foi pago pela ajuda de amigos. E aí a família começou a se desesperar. Mas Deus nos surpreendeu através da vida daquele médico. Quando chegou pela quinta vez aquele médico ali, minha família relatou para ele que não tinha condições de estar pagando R$300 a cada retorno médico dele pelo acompanhamento. E Deus nos surpreendeu através da vida daquele médico. E aquele médico disse: enquanto o Diego estiver nesse hospital, eu irei fazer o tratamento dele e não irá ser pago nenhum centavo. Glória a Deus. Aleluia. Aí aquele médico começa a fazer o meu tratamento. Aquele médico passa para mim tomar neoglobulina. É uma medicação também vinda dos Estados Unidos, distribuída por todo o país. E essa neoglobulina é uma medicação muito forte, que ela combate em cima da doença. E essa neoglobulina, cada uma delas custa R$2.000. Para quem tem a síndrome de Guillain-Barré e é detectado no início, 3 neoglobulinas ela é suficiente. Mas no meu caso, como já estava avançado, eu tive que tomar 7 neoglobulinas. Foram tirados líquidos da minha coluna para fazer outros e outros exames. E que os membros do meu corpo estavam se paralisando. Eu entrei naquele hospital já não sentindo minhas pernas. Passado uma semana na área PA, área de pronto atendimento daquele hospital, eu já não sentia do pescoço para baixo. Eu tinha que ser transferido daquela área ali, da área de observação, que eu não podia estar próximo dos demais. Eu tinha que ser transferido, eu fui transferido para um apartamento mais apropriado, com aparelhos. E ali naquele apartamento, eu me deparei
me olhando para meu corpo conectado com um monte de fios interligados aos aparelhos. Eu me encontrava ali com mangueiras no nariz, trazendo ar para dentro de mim. E eu fez 3 dias que eu estava ali naquele apartamento. E ali estava meu pai ao meu lado, a minha esposa. E ali eu comecei a ter uma paralisia respiratória. Realmente comecei a ficar sem fôlego. Era só o que eu estava mexendo, era o pescoço, era a cabeça, falando, ouvindo, enxergando normalmente. Meu pescoço para baixo já não sentia mais nada. Mas naquele momento ali eu comecei a ter uma paralisia respiratória. Eu comecei a ficar com falta de ar. A minha boca começou a entronchar. Meu pai que estava do meu lado, eu virei para ele e disse: pai, não me deixa morrer, porque eu tenho 2 filhas para criar. E ali naquele momento eu já não conseguia mais falar. E chamaram a enfermeira. E ali naquele momento, quando a enfermeira veio, que olhou a minha saturação, a saturação é o batimento cardíaco do coração. E quando viu que estava baixando, o coração estava batendo com menos intensidade que era para bater, a médica olhou e disse assim: corre, leva ele depressa para a UTI geral, que a saturação dele está 65, o paciente está morrendo. E nós sabemos que o normal do batimento cardíaco de um coração é de 85 a 100. Abaixo disso, o paciente ele está desfalecendo, o coração está perdendo forças para bater. E ali me levaram às pressas para a UTI geral daquele hospital, é uma outra área também bem crítica. E ali eu dei entrada naquela UTI geral ali em coma. E ali foram feitas massagens cardíacas sobre o meu peito. Vinha um e outro e ficava se revezando massagem. Fizeram uma massagem de choque do defibrilador. Me colocaram um balão de oxigênio. Mas naquele momento ali, eu não conseguia tornar, Igor. Não conseguia tornar, meus amados ouvintes. Naquele momento ali, eu entrei em coma induzido e fiquei entubado. Fiquei entubado pelo período de 25 dias, sem tornar, sem mexer nada. Sem ouvir, sem falar, sem nada. 25 dias em coma induzido, entubado. Após esses 25 dias, completado 25 dias, esses médicos resolvem fazer uma reunião entre eles, fazer uma análise dos pacientes que estão ali na UTI geral. E um dos pacientes que eles analisam a situação, o estado, é o meu. E ali ele chega a uma conclusão que não há mais nada o que fazer pela minha vida. Diego, ele se encontra 25 dias naquela situação. Diego, ele não fala, ele não responde, ele não ouve, ele não respira, ele está totalmente paralisado. Ele não responde a nenhum tipo de tratamento. Já usamos todos os recursos, mas nada tornou. Mas naquele momento ali, que eles tomam essa decisão, eles chamam os meus pais, minha esposa, meu pai, pastor Adriano, estava presente ali, dando suporte à minha família. E ali os médicos relatam para a minha família que naquele momento não tinha mais nada o que fazer por Diego. Felizmente não tinha mais nada o que fazer. E ali a minha esposa fica arrasada, sem saber o que fazer. Meu pai também começa a chorar. Meu pastor Adriano, que estava sempre ali dando suporte à minha família, vai conversar com o médico olha para ele e diz: só quem levanta esse homem daí é Deus. E para a glória de Deus eu estou aqui, aleluia, relatando esse testemunho para você. Glória a Deus. Aquele médico vira para o meu pastor presidente e diz: olha, só quem levanta esse homem daí é Deus. Aleluia. Glória a Deus. E para a glória de Deus eu estou aqui, meus amados ouvintes. Aleluia, Senhor. Eu estou aqui porque é preciso. Porque quando o Senhor ele me tirou daquele processo, Ele disse: tudo é para a minha glória, para o meu nome ser glorificado através da tua vida. No 25º dia, 25 dias, os médicos chegam a essa conclusão. E ele diz que só quem me levantava dali era Deus. E naquele momento, eu permaneci
aquele estado. Mas quando virou para o 26º dia, Deus, Ele me tornou do coma. Aleluias. Deus, Ele me tornou do coma. Logo após os médicos decretarem que só quem me levantava dali era Deus, Deus, Ele realmente me levantou. Glória a Deus. Deus, Ele me tornou de um coma, apenas com a audição e o mover da cabeça, para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Eu não estava enxergando, eu não estava falando, eu não estava respirando, eu não estava me mexendo, mas eu tornei com apenas a audição, o mover da cabeça, para um lado, para o outro, para cima e para baixo. E eu não sabia o que estava acontecendo ali. Quando foi pela manhã, na passagem de turno de uma enfermeira da noite para a da manhã, eu ouço quando uma diz, ele passou a noite do mesmo jeito, não teve alteração. Quando elas estão dialogando, eu mexo a cabeça para um lado e uma delas vê, e ela diz, ele mexeu a cabeça, e a outra diz, eu vi, e eu mexi a cabeça novamente, e daí então foi um grande movimento naquele hospital. Aquelas enfermeiras dizem, como é que pode? 25 dias que esse homem estava nessa situação e não tornava, e agora ele torna, e vieram até a mim e disseram, Diego, você está nos ouvindo? E eu balancei a cabeça. Disse, meu Deus, e agora como é que pode? E começa a chamar as outras enfermeiras, chama o médico, chama a doutora, e de repente eu percebo que tem um número de pessoas maiores ali, e cada um chegando e dizendo, Diego, tu está nos ouvindo? E eu balançando a cabeça. E ali a médica chega para mim, diz, Diego, estás me ouvindo? E eu balanço a cabeça que sim. E eles ficam sem entender. E ela diz, como é que pode? Nunca aconteceu uma situação dessa. Diego, você pode enxergar? E eu balancei a cabeça que não. Diego, você consegue abrir a boca? Eu balancei a cabeça que não. Diego, você consegue mexer o pé? Eu balancei a cabeça que não. Você consegue mexer a mão? Eu balancei a cabeça que não. Você consegue abrir os olhos? Eu balancei a cabeça que não. E eles ficaram confusos, sem saber como é que pode acontecer. E naquele momento eu só ouvia e mexia a cabeça. E naquele momento ali o médico começa a me relatar para mim, a médica começa a relatar para mim, a doutora diz, olha, Diego, você está no hospital da Unimed. Você sabe por que está aqui? Eu balancei a cabeça que não. Você teve uma complicação de saúde, um probleminha de saúde, trouxeram você para cá, mas não se preocupa, a gente está cuidando de você, você está com a melhor equipe, pessoas que gostam de cuidar do próximo, não se preocupa, tá? Estamos cuidando e dando o melhor para você. Agora a gente só quer a sua colaboração. Você passou um tempo dormindo, Diego, sem responder a nada, mas agora você está ouvindo e nós iremos continuar cuidando de você. Só queremos a sua colaboração. Mas naquele momento eu não entendi o porquê eu estava naquele hospital. E mentalmente, como eu não podia falar, mentalmente eu comecei a indagar a Deus. Mentalmente eu comecei a perguntar ao Senhor o porquê dessa situação, o porquê que Ele tinha permitido eu estar naquela situação, qual tem sido o pecado que eu tinha cometido. E eu disse, Senhor, justamente eu, teu servo, Senhor, obreiro da tua obra, ministro da tua palavra, porque eu, Senhor? Mentalmente eu indagava a Deus, e naquele momento, meus amados ouvintes, Deus não me respondia nada. Deus não me respondia nada. Permaneci ali alguns dias fazendo naquele processo, sendo iniciado o tratamento. Mas uma certa noite, Deus resolve, aleluias, no tempo dele, me dar a resposta de todas as indagações que eu tinha feito para o Senhor. Uma certa madrugada, Deus usa uma funcionária daquele hospital, que vai passando pela porta da UTI, uma funcionária de outra área, vai passando pela porta da UTI, e Deus branda no coração dela, entra que você vai orar pelo meu servo. Aleluias. E ali ela diz, mas Senhor, são 10 leitos, qual que eu vou saber qual é o leito dele? E o Senhor branda novamente naquela mulher e diz assim, anda pela porta de cada um, que quando chegar no dele eu te mostrarei quem é. E ela começa a andar pela primeira, segunda, até chegar o 8º leito, que era o meu.
E ali, chegando no 8º leite, o Senhor diz assim: para, entra, que é esse daí o meu servo a qual você vai orar. E ela chama a enfermeira responsável por mim naquele momento, naquela noite. E ela diz à enfermeira que precisa orar pela minha vida. E a enfermeira diz que não acha bom, porque faz poucos dias que eu tinha saído de um coma induzido, e eu só estava ouvindo e mexendo a cabeça. E aquela mulher, na autoridade de Deus, diz: quem tirou ele de um coma foi quem me enviou aqui para orar pela vida dele. Eu preciso orar por esse homem. E a enfermeira disse: vamos saber se ele quer oração. A enfermeira chegou até mim e disse: Diego, eu sou responsável por você nessa noite. Você está dormindo? E eu balancei a cabeça que não. Ele disse: olha, tem uma funcionária do hospital, ela é de outra área, ela é evangélica também, ela quer orar pela sua vida, você aceita a oração? E eu balancei a cabeça que sim. E quando eu digo para você que quando a enfermeira saiu, que deixou eu e a serva do Senhor, a enviada do Senhor naquele momento, que ela começou a orar pela minha vida ali, eu permanecia cego, eu permanecia sem respirar, sem falar e totalmente paralítico, só ouvia. Meus amados ouvintes, que quando aquela mulher começou a orar pela minha vida, eu digo para você, aleluia, que aquele leito ficou pequeno para o poder de Deus naquele lugar. Aleluia. Deus, ele me respondeu todas as minhas indagações que eu tinha feito ao Senhor. E o Senhor disse: olha, filho meu, tudo que tu estás passando não é para a morte, por mais que tu tenha pedido, mas é para a minha glória, para que o meu nome venha a ser glorificado através da tua vida. Nessa noite, estou eu restaurando toda a tua vida, estou eu restaurando toda a tua carne, estou eu nessa noite colocando um espírito novo na tua vida. Eu digo para você que antes daquela oração, o meu corpo estava todo paralisado, todo encriquiado. Mas quando Deus começou a orar, quando Deus começou a falar, quando Deus começou a operar naquele leito, eu senti os meus ossos voltando ao normal para a glória do Senhor. Meus amados ouvintes, eu quero dizer para você que faz 8 anos que eu sou crente na pessoa de Jesus Cristo, evangélico na pessoa de Jesus Cristo. Congrego na Batista Missionária de Mandacaru, da pessoa pastor presidente, pastor Adriano dos Santos. Quero dizer para você que durante esses 8 anos, eu nunca tive uma experiência, aleluia, espiritual, a qual Deus me levou no íntimo, no leito daquele hospital. Eu quero te dizer que a minha visão, o meu falar, a minha respiração e o mover do meu corpo só voltou depois que o Senhor caminhou comigo no vale da sombra da morte. Após aquela oração ali, Deus permite o meu espírito sair da matéria e me coloca de lado da cama. E eu olho para a matéria, eu olho para meu corpo e digo: Senhor, isso é meu corpo. Ele diz: é teu pedaço de carne podre. Eu digo: mas Senhor, como pode? Ele diz, ele branda no meu ouvido e diz: vamos caminhar comigo. E eu sinto pegar do Espírito Santo de Deus na minha mão. Eu vejo uma luz aleluias, que ilumina o caminho que eu tenho que andar. E eu tento virar para a direita, olhar para a esquerda, olhar para baixo, olhar para trás, mas o Senhor não permite. É como se tivesse uma reta de cavalo na minha frente, no meu rosto, e pedindo de que eu olhasse para os lados, só para frente. Eu senti o pegar do Espírito Santo de Deus que começava a me levar pelo aquele caminho que estava sendo iluminado. E cada passo que eu dava, o clarão ia iluminando o caminho que eu tinha que andar. E de repente eu me deparei em um ambiente muito obscuro, cheiro de enxofre por tudo quanto é canto, quente, aleluia, eu vi cães me mordendo ali, eu via demônios dizendo: você vai ficar, você está invadindo a área onde você não podia, e ali o medo tomou conta de mim, e eu disse: Senhor, eles estão dizendo que eu vou ficar, Senhor, me tire daqui. E a voz do Senhor brandava novamente e dizia: eu estou com você, e ele não pode fazer nada, mas você tem que olhar adiante. E ali eu comecei a andar novamente, os cães mordendo, e os demônios dizendo: você vai ficar, você está invadindo a área que você não podia. E ali o medo tomou conta novamente, e eu disse ao Senhor: Senhor, me tira daqui. Eles estão dizendo que eu vou ficar e eu não quero ficar aqui. E o Senhor dizia: tem calma, eu estou com você, e eles não podem fazer nada, mas você tem que olhar adiante, aleluias.
E com muito esforço eu olhei adiante. Aleluia, e ali eu vi um grande fogo. Ali eu vi um grande fogo, um lugar muito quente. Aleluia, e ali eu vi pessoas queimando ali naquele fogo. Pessoas clamando por misericórdia. Pessoas clamando por socorro. Pessoas pedindo perdão. E eu dizia, Senhor, tem pessoas queimando ali naquele fogo, Senhor. Quem são aquelas pessoas? Quem são aquelas pessoas que estão clamando por misericórdia? E o Senhor dizia, sabe quem são aquelas pessoas, filho? E eu dizia, quem, Senhor? E o Senhor dizia, brandava no meu ouvido e dizia, são pessoas crentes. E eu dizia, mas Senhor, como é que pode pessoas crentes estar queimando naquele fogo? E o Senhor dizia, filho, muitos ainda virão para esse lugar, porque muitos estão brincando com meu nome, e com meu nome ninguém brinca. E eu disse, Senhor, me tira daqui, Senhor. E o Senhor disse, calma, quem diz quando está bom sou eu. Diz a meu povo na terra que eu estou voltando. Diz a meu povo na terra que aquele que ora, ore mais, que aquele que jejua, jejue mais, que aquele que se santifica, se santifique mais, que aquele que desce na madrugada, desça cada vez mais, porque muitas das vezes eu tenho passeado na madrugada, e é poucos os que eu tenho encontrado na madrugada. Louvado seja Deus. E eu disse, Senhor, me tira daqui, Senhor. E o Senhor me trouxe de volta ao leito, permitiu meu espírito voltar à matéria. Eu digo para você que ali naquele momento, aleluia, os demônios começaram a me atormentar. Eu senti ali os demônios chacoalhando a cama e dizendo, você vai esquecer tudo que você viu. Você vai esquecer tudo que você viu. Aleluia. E passar desse momento, meus amados irmãos, passar dessa experiência espiritual, a qual o Senhor fez como Ele quis fazer na minha vida, porque Ele é Deus que Ele revela, louvado seja Deus, para que nós venhamos saber que realmente, aleluia, o inferno existe. Aleluia, eu quero dizer para você que antes dessa experiência eu permanecia cego, eu permanecia sem falar, eu permanecia sem respirar e totalmente paralítico, mas depois desse encontro espiritual que eu tive com o Senhor, eu quero dizer para você que a cada dia foi algo novo acontecendo na minha vida. Em um dia eu comecei a mexer os pés, no outro dia eu comecei a levantar as pernas, no outro dia eu comecei a mexer os braços, no outro dia eu comecei a mexer os dedos, no outro dia eu comecei a bocejar, no outro dia eu abri os olhos, as pálpebras abriram, no outro dia eu estava enxergando o clarão da lâmpada, no outro dia eu estava enxergando a lâmpada. A cada dia, meus amados ouvintes, ia acontecendo uma coisa nova na minha vida. Eu fui transferido da UTI geral para uma UTI clínica, que é outra UTI também bem crítica, que só que sai dali é quando Deus tem negócio. E ali na UTI clínica, louvado seja Deus, passei por 3 sessões de hemodiálise. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ali eu comecei, tiveram que cortar a garganta para colocar um aparelhozinho para substituir a máquina. E ali comecei a passar por um processo de fisioterapia respiratória para que eu pudesse abandonar aquela máquina, para que eu não pudesse viver dependente daquela máquina. Passei 4 dias na UTI clínica, fui transferido para um apartamento. E aquele apartamento onde eu estava, meu plano de saúde ele não cobria. Mas Deus, Ele preparou o melhor apartamento para mim naquele momento. O meu plano de saúde só me dava direito. Deus está dividindo um apartamento com outro paciente. Mas Deus, Ele colocou no melhor apartamento, onde só eu e meu acompanhante poderia ficar. E naquele apartamento passei por um processo de fisioterapia, tanto respiratória como motora. Fortalecimento das pernas, fortalecimento dos troncos, dos braços. E para a glória de Deus eu estava progredindo bem no tratamento. Aleluia, glória a Deus. E ali, para mim poder falar, eu tinha que apertar um botão na garganta. Aleluia, eu estava, igreja, 80%. Aleluia, recuperado. Completou os 90% recuperado, só faltava 10%.
E esses 10%, meu amado ouvinte, era andar ainda. Eu já mexia as pernas, eu já levantava o braço, o tronco, eu já sentava, eu já ficava em pé com a fisioterapeuta. Mas, porém, eu não tinha andado ainda. Era uma outra fisioterapia que iria ser trabalhado comigo, que era o de andar. E aí os médicos chegam para minha família e dizem, olha, o Diego ele vai precisar de cadeira de roda, cadeira de banho, de andador, de muleta, vai precisar de ajuda de muitas pessoas. E o pastor Adriano ele chega para mim e diz, olha Diego, não se preocupa que estamos providenciando tudo, estamos providenciando a cadeira de roda. Eu disse para ele, pastor, não se precipite, eu irei sair desse hospital andando. Eu entrei de cadeira de roda, mas eu irei sair andando para a glória de Deus. E ali a fisioterapeuta, um dia antes, diz assim, Diego, hoje encerramos aqui a fisioterapia, mas amanhã iremos dar um passo maior, que é de colocar você no chão. É colocar você de pé para que a gente possa trabalhar a fisioterapia, de você pisar direito no chão. E eu disse amém. Mas ali, quando ela saiu, eu comecei a manifestar a minha fé. Pedi ao meu acompanhante que me trouxesse o andador e colocasse de lado da cama. E ali, como eu já estava sentando, como eu já estava levantando com ajuda, eu disse para meu acompanhante, eu quero ficar de pé no chão, eu quero sentir a frieza do chão. E ali o meu acompanhante me ajudou a descer, e louvado seja Deus que me deu firmamento nos pés. E ali eu olhei para a parede e disse, Senhor, o Senhor me tirou de um coma de 25 dias, eu quero chegar até aquela parede. E ali devagarzinho, uns passinhos de tartaruga, eu comecei a caminhar, decretando até onde eu queria chegar. E cada passo que eu dava glória a Deus, eu dava aleluias. E quando eu cheguei na parede onde eu disse que eu queria chegar, eu comecei a chorar, porque só Jesus sabia, aleluia, que só Ele poderia fazer aquilo na minha vida. E eu dei a meia volta devagarzinho, com cautela, com cuidado. E eu disse, Pai, me leva até a cama novamente. E ali comecei a caminhar novamente, e o Senhor me trouxe até a cama novamente, me dando firmamento, força nas pernas. E ali o meu acompanhante me ajudou a colocar de volta na cama, e ali eu fui dormir feliz. No dia seguinte, pela manhã, a fisioterapeuta chega e diz, Diego, hoje nós vamos caminhar pelo quarto. E eu disse para ela, eu disse, doutora, a senhora crê em Deus? Ela disse, creio, claro que sim. Eu disse, então tudo que a senhora vai ver é para edificar a sua fé. Eu disse, pega esse andador, ela colocou do lado. Eu disse, me ajuda a sentar, ela sentou. Eu disse, me ajuda a levantar, ela disse, você está ficando louco. Nós viemos para trabalhar justamente isso, a pisada no chão, Diego. Eu disse, você não disse que crê em Deus? Deixa eu lhe mostrar o que Deus ele fez na minha vida. E ali eu peguei no andador e novamente comecei a caminhar. Eu disse, Senhor, eu quero chegar àquela parede. Novamente, aos passinhos de tartaruga, eu comecei a caminhar e dando glória a Jesus, dando aleluias, glorificando o nome do Senhor. E quando eu chego na parede, que eu dou a meia volta, que eu olho para trás, a enfermeira está chorando, a fisioterapeuta está chorando. E eu pergunto para ela por que ela está chorando. Ela diz, porque eu nunca vi ninguém de tão grande a fé que você tem. Eu disse, a glória de Jesus, isso tudo que está acontecendo é para transformar a vida de muitos aqui dentro do hospital. E aí, novamente, eu comecei a trazer a vir de volta para a cama. E o nome do Senhor foi glorificado através daquelas mulheres. Aleluia. Aleluia. Eu quero dizer para você que em um certo momento, já completando os 90 dias que eu estava naquele hospital, aleluia, chegou a notícia de que eu iria para casa, que a minha alta ia chegar, estava chegando. Aleluia, eu me preparei, liguei para minha família, eu disse, olha, eu estou chegando, prepara as minhas filhas que eu estou morrendo de saudade. E ali meu acompanhante ajeitou as bolsas, tomamos banho, ficamos ali esperando o momento certo de ir para casa. E as horas foram se passando, meus amados ouvintes, e quando deu 8 horas da noite, nada de ninguém trazer a minha alta, nem daram a satisfação de que eu não iria mais para casa. E ali 8 horas da noite eu fiquei muito angustiado e fui dormir. Normalmente 8 horas da noite eu estava caminhando pelos corredores do hospital, estava me exercitando e me fortalecendo, mas naquele momento eu só queria estar deitado e fiquei pensativo demais. Eu digo para você que quando deu meia-noite chegaram 5 mulheres
Chegaram 5 mulheres no apartamento, batendo na porta, perguntando se poderia entrar. E meu acompanhante disse que eu estava dormindo. Eu virei e disse, não estou dormindo, deixa elas entrar. E elas entraram. E elas disseram, olha, ouvimos falar de você por todo o hospital. E esse é o único momento que tivemos para poder ver você, ouvir falar de você. E queríamos que você contasse o seu testemunho. E aí eu comecei a contar o testemunho para ela, assim como eu estou contando para vocês, amados ouvintes. E quando eu comecei a contar o testemunho do que Deus fez na minha vida, detalhe por detalhe, assim como você está tendo a oportunidade de ouvir. Antes de eu terminar, aquelas mulheres começaram a chorar. Aquelas mulheres começaram a cair em plantos de choro. E ali o Espírito Santo de Deus começou, aleluia, a sondar o coração daquelas mulheres. E ali Deus mostrava que aquelas mulheres eram mulheres que não acreditavam mais no impossível, não acreditavam mais em Deus. Muitas estavam presas no vício, muitos estavam presos em outras situações. Mas naquele momento, Deus, Ele marcou o encontro com aquelas mulheres. E ali demos as mãos e fizemos uma oração. Aleluia, eu na cama e elas ao redor. E naquele momento ali, Deus começou a visitar aquelas mulheres. Deus começou a operar e libertar. Meus amados irmãos, eu quero dizer que para a glória de Deus, porque tudo é para a glória de Deus, algumas hoje, das 5, temos 3 hoje que estão congregando, estão caminhando em seus respectivos bairros, nas igrejas lá. Louvado seja Deus. Foi daí que eu entendi o porquê Deus, Ele não permitiu a minha alta, eu ir para casa naquele dia. Porque Deus sabia que aquelas mulheres iriam lá e era preciso elas ouvir que Jesus faz milagre. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que no dia seguinte, na noite anterior, no dia anterior, eu não fui para casa, mas no dia seguinte, eu tive a alta tão esperada. E eu quero dizer para você que quando eu estava saindo, aleluias, pelos corredores, pelas UTIs daquele hospital, eu parei 2 UTIs, porque as pessoas, quando soube que era o Diego que estava saindo, que conhecia a minha história, que viu de onde Deus me tirou, eles queriam registrar aquele momento e dizer, Diego, eu quero uma foto. 2 UTIs. Eu parei. E eu quero dizer que todo mundo queria tirar foto, mas para a glória de Deus, cada flecha que era batido, eu dizia, a glória é tua, Senhor. A glória é tua, Pai. Cada UTI que era parado, eu dizia, a glória é do Senhor. A glória é do Senhor. Cada pessoa que chegava para pedir uma foto, para bater uma foto, eu dizia, a glória é do Senhor. Porque realmente a glória é dele. Se não fosse ele, nem aqui eu estaria.